A paz do Senhor, irmãos. Estamos de volta com a nossa escola bíblica dominical virtual. Hoje com a lição de número 6, com o título Um chamado ao arrependimento. Lembrando os irmãos que a nossa revista Betel Dominical está disponível na nossa igreja por apenas R$15. Nela os irmãos poderão estudar e acompanhar através das nossas aulas aqui. Irmãos, lembrar que neste domingo também haverá uma aula presencial para aqueles irmãos que não estão no grupo de risco, fazendo a utilização das suas máscaras. Amém, irmãos? Vamos dar início à nossa aula. Texto áureo: o sacrifício para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, verso 17. Verdade aplicada: o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Objetivos da nossa lição: apresentar o contexto histórico do Salmo 51, revelar o caminho do arrependimento e mostrar os pedidos do salmista a Deus. Nosso texto de referência encontra-se no Salmo 51, nos versos 1, 2, 7, 9, 10, 12 e 13. Vamos fazer a leitura juntos, irmãos? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente das minhas iniquidades e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Introdução. Nesta lição abordaremos o contexto histórico do Salmo 51, bem como as consequências do pecado e a possibilidade da restauração quando há um verdadeiro arrependimento. Estudamos nessa lição um dos salmos mais lindos que Davi compôs, em um momento de profundo arrependimento e anseio pela presença de Deus. Existem dois focos que podem ser trabalhados neste salmo. Estão relacionados às atitudes de Davi. A primeira demonstra sua fé na misericórdia de Deus. E a segunda demonstra a necessidade de um homem que não consegue viver sem a presença de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E quando analisamos esse salmo, observamos que este homem possuía três características que provavelmente fizeram que ele recebesse esse título. Essas características são: ele reconhecia quando estava errado, ele aceitava a correção do Senhor, e ele não conseguia viver sem a presença do Senhor. Nos capítulos 11 e 12, no segundo livro de Samuel, nós temos essa história completa. Os irmãos façam a leitura para poderem se aprofundar e entender mais o que estava acontecendo neste momento. E nessa lição, irmãos, nós vamos estudar algumas dessas características de Davi, que demonstra a sua vontade de permanecer na presença do Senhor. Vamos para o nosso primeiro tópico. Tópico 1, contexto histórico. O Salmo 51 ecoa a angústia causada pelo pecado e os sintomas nefastos da desobediência aos preceitos do Senhor. Irmãos, Davi havia se tornado rei de toda a nação de Israel. Por causa do amor de Deus para com seu povo e por sua bondade, Davi fez grandes batalhas, logrou inúmeras vitórias, porém, em um determinado momento da sua vida, ele não vigiou. E, por não vigiar, ele se deixou levar pela tentação, pecou, e este pecado lhe atingiu de forma muito drástica.
O Salmo 51, ele foi escrito durante um momento de uma profunda angústia e reflete o estado de um homem arrependido por causa dos seus atos, desses atos contra Deus e contra Urias, que era esposo de Batseba. Nos próximos tópicos, nós vamos nos aprofundar e entender a profundidade deste ato de Davi. Vamos passar para o próximo tópico. Subtópico 1.1 As transgressões de Davi. Em vez de sair para a guerra, Davi ficou em Jerusalém, adulterou com Batseba e planejou a morte de Urias. Irmãos, essa história completa nós vamos encontrar no segundo livro de Samuel, nos capítulos 11 e 12. A Bíblia nos mostra que naquela época os reis saíam para as guerras, para as batalhas com seu exército. Porém, Davi, nesta batalha que eles tinham com os amonitas, ele não foi e mandou Joabe e os seus escravos para a guerra. E ele resolveu ficar no palácio. A gente pode observar nesse primeiro momento que quando a gente fica ocioso, quando a gente fica distante da palavra do Senhor, a gente fica sem vigiar. E com isso, irmãos, a gente não enfrenta aquelas lutas que devemos enfrentar e estamos propícios a cair em tentação e, consequentemente, a pecarmos. Então, irmãos, não podemos ficar ociosos. Amém, irmãos? Irmãos, o palácio de Davi, ele ficava num alto de uma colina. E lá de cima ele podia observar aquelas casas que ficavam abaixo. E num determinado momento, ao chegar àquela sacada, ele observou que havia uma mulher se banhando. E ele simplesmente, ao invés de desviar seu olhar para um outro local, sair daquela sacada, ele permaneceu olhando e deu lugar à sua imaginação e começou a desejá-la. A palavra de Deus nos mostra que no Antigo Testamento o pecado era o adultério. Porém, Jesus diz que o adultério já está no momento em que você deseja, conforme nós vemos no livro de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 27 e 28. Vamos fazer a leitura juntos, irmãos? Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Irmãos, o pecado já nasce da nossa concupiscência, né? Ou seja, do desejo desordenado que nasce dentro da gente, do nosso coração. Quando deixamos as emoções tomarem conta da nossa mente, tomarem conta de nós, nos tirando aquela capacidade de raciocinar, isto é um problema muito grave, pois estamos bem propícios a cometermos o pecado, pois falta muito pouco para esse ponto. Então, irmãos, Davi, ele desejou, perdeu a razão e mandou que buscassem aquela mulher, mesmo sabendo que ela era casada. Quando a gente lê as escrituras, a gente sabe que ele sabia disso, pois pediu informações a respeito dela. E mesmo sabendo, ele mandou chamá-la. Quando um homem ou uma mulher se deixam levar pelas emoções, o resultado não é muito bom, irmãos. Vale a pena até a gente aqui ressaltar, né, que um homem ou uma mulher, quando são atraídos pela visão, eles estão muito propícios a cair nessas tentações. Ele tem que estar em constante vigilância para não cair nessas tentações e, consequentemente, cair no pecado.
Alguns autores, né, até falam que o homem ainda está mais propício do que a mulher. Mas ambos estão propícios, né? Ambos podem se deixar levar por esse desejo, né? Pela imaginação e, consequentemente, cair em pecados. Davi, ele ao observar Batseba, ele poderia ter desviado seu olhar. Ele observou, viu que era uma mulher muito linda e estava se banhando, e ele permaneceu olhando, deixando o desejo crescer dentro do seu coração. E isso o levou a pecar. Era bem provável que Davi, naquele momento, por não estar nas batalhas, né, porque a gente observa que quando ele estava em perigo, no meio daquelas batalhas, ele estava sempre orando ao Senhor. Mas neste momento, Davi estava ocioso no seu palácio, provavelmente distante do Senhor. Não estava orando, pois ele se deixou levar pela tentação e cometer aquele pecado. Temos que estar, irmãos, em constante ligação com o Senhor, evitando ao máximo cair nessas tentações. Nós somos como ser humano, somos frágil, mas temos que estar em constante vigilância, irmãos. E sempre se alimentando da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos para o nosso próximo tópico. Subtópico 1.2, o fruto do pecado e o plano de Davi. Em decorrência desse ato pecaminoso, Batseba engravidou e comunicou o fato a Davi. Irmãos, algum tempo após ter cometido o adultério, Davi é procurado por Batseba, que lhe informa que estava grávida. Quando Davi ficou sabendo da notícia, ele deve ter ficado transtornado com essa notícia, né? Sendo assim, ele mandou que Joabe chamasse a Urias para que comparecesse no seu palácio, dando assim o início a uma terrível trama para tentar encobrir os seus erros. E para tentar encobrir esses seus erros, né, ele faz 3 tentativas. Na primeira tentativa, ele, ao chamar Urias, fala para que ele dormisse na sua casa. Mas Urias não quer, pois ele era um homem patriota. Naquela época, os homens que estavam em guerra podiam ficar meses ali fora de casa. E Urias, sabendo que seus amigos estavam em combate, arriscando suas vidas, ele não aceitava ficar em casa, ele queria estar lá na frente de batalha. Não tendo sucesso, Davi parte para sua segunda tentativa. Ele embebeda Urias no seu palácio para que ele depois fosse para casa e desse a entender que ele teve alguma relação com Batseba. Mas Urias não foi para casa. Manteve seu princípio de patriotismo e não foi para casa. Tendo falhado as 2 tentativas, Davi começa um plano muito maquiavélico. Ele faz uma mensagem e manda pelo próprio Urias, né, para Joabe. E essa mensagem dizia que Joabe deveria colocar Urias à frente de batalha sem um apoio à sua retaguarda, sem um apoio, sem uma defesa. E isso, irmão, a consequência desta ordem de Davi foi a morte de Urias, através das espadas dos amonitas. Irmãos, lamentável e muito lastimável um homem segundo o coração de Deus dar lugar aos piores desejos no seu coração enganoso e perverso. Como pode um homem segundo o coração de Deus fazer isso? Quando um homem
desvia do caminho do Senhor, ele faz coisas horríveis. Quando um homem se deixa dominar pela sua natureza carnal, ele pode cometer atos terríveis como esse de Davi. Precisamos vigiar constantemente, irmãos, para que a gente não entre na tentação e termine caindo em pecados contra o Senhor. É importante, irmãos, nós estarmos sempre vigiando, para que a gente não caia nesses pecados, né? Não caia na tentação e acabe cometendo um pecado. A gente vê que essa nossa natureza humana, ela nos deixa muito falho, né? E nos deixa à mercê de cometermos pecado. Davi era um homem segundo o coração de Deus e cometeu esses atos que a gente fica abismado, né? Vamos vigiar, irmãos. Vamos para o nosso próximo tópico. Subtópico 1.3. Natã, o profeta de Deus. Davi não imaginava que seria visitado pelo profeta Natã, a mando de Deus, e o pecado encoberto denunciado. Irmãos, Natã foi o profeta que substituiu Samuel. Ele estava naquela difícil tarefa de orientar espiritualmente todo o povo de Israel. Ele foi o sacerdote que orientou Davi juntamente com Gade e levou a palavra do Senhor e as ordens também após a morte do profeta Samuel. Irmãos, para Davi, a situação dele de encobrir os seus erros já estava resolvida. Ele imaginava que ninguém saberia dos seus atos. Porém, ele não imaginava que seria visitado pelo profeta Natã, a mando de Deus. E neste momento, ele começa a contar para o rei Davi uma história. Irmãos, ele conta a história de um homem rico e de um homem pobre, né? Uma parábola, onde esse homem rico tinha muitas ovelhas, tinha um rebanho muito grande, e um homem pobre que tinha apenas uma ovelha. O homem rico, ao receber uma visita, ele, em vez de fazer uso de uma das suas ovelhas, do seu rebanho, ele manda pegar a única ovelha do homem pobre. Irmãos, ao ouvir essa parábola, Davi já dá logo um parecer a respeito daquela situação. Ele diz que aquele homem rico deveria morrer e pagar 4 vezes o valor daquela ovelha. O profeta Natã, ele foi muito sábio ao confrontar o rei, lhe contando uma parábola. E isso fez com que Davi se compadecesse daquela história, daquela situação, e desse um veredito, né? Dando o seu veredito a respeito daquele fato ocorrido. Só que o profeta Natã, ele é bem direto e fala com Davi: este homem é você, Davi. Davi deve ter ficado transtornado. Imagine a cara dele ao perceber que os seus atos, os seus erros não estavam encobertos. Irmãos, nenhum ser humano consegue esconder nada do Senhor. Nada. Nada fica encoberto aos olhos de Deus. Todos os nossos atos, nossos desejos, nosso íntimo, né? Deus conhece. Nada fica escondido aos olhos do Senhor. Temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Porém, quando fazemos as escolhas erradas, irmãos, as consequências podem ser terríveis na nossa vida, como foi para Davi. Mas, irmãos, para que a gente tenha um perdão do nosso pecado, que Deus
que Deus nos perdoe, é somente o amor de Deus para conosco. O pecado da humanidade, irmãos, Deus mandou seu único filho, o Filho unigênito, para que morresse em nosso lugar, para que nós não perecêssemos, perdoando assim os nossos pecados. Somente o amor de Deus para fazer isso e nos perdoar. Foi este amor que fez com que Deus perdoasse a Davi, mas não os livrou da consequência dos seus atos. Ele perdoou Davi, mas os atos de Davi, as escolhas erradas de Davi, teve as suas consequências. Vamos passar para o nosso próximo tópico. Tópico 2. O caminho do arrependimento. O profeta afirma que aquilo que tinha feito em oculto seria exposto como a luz do sol perante Israel. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 12. Irmãos, todos nós estamos propensos a pecar. Todos nós. Mas nem todos estão dispostos a se arrepender, pois muitas vezes a vergonha e o desprezo de confessar um pecado, principalmente o pecado sexual, é muito grande. Vale a pena lembrarmos, irmãos, do que o livro de Provérbios nos fala sobre o adultério. Vejamos o que fala em Provérbios 6, nos versículos 32 e 33. Vamos fazer a leitura, irmãos? O que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma o que tal faz. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbio nunca se apagará. Irmãos, todo aquele que comete pecado, ele pode até ser perdoado pelo Senhor, mas ele tem que pedir a Deus esse perdão de uma forma verdadeira, para que Deus possa perdoá-lo, mas não se livrará das consequências dos seus atos. Vamos ver nos nossos próximos tópicos. Subtópico 2.1. Reconhecimento e confissão de pecado. Davi declara: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51, verso 3. Irmãos, Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E ele possuía 3 características que deixava esse título em evidência, né? Que a gente entendia esse motivo. E essas características, nós falamos no início da nossa lição, é que ele reconhecia quando ele estava errado. Ele aceitava a correção e não conseguia viver sem a presença do Senhor. No livro segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12, nos versos 13 e 14, fica bem nítida, né, essas características. Os irmãos façam a leitura para entender o que nós estamos falando aqui. Pois Davi, ele reconheceu o seu erro. Pequei contra o Senhor. E se ele reconheceu, também estava disposto a sofrer os danos, né, as consequências de seus atos. Mas o Senhor disse que havia transpassado o seu pecado. Ou seja, ele não morreria, conforme nós vimos na parábola, né, o veredito que ele deu. Mas as consequências do pecado de Davi foram terríveis. Deus permitiu as consequências. Irmãos, neste salmo, Davi demonstra que não estava só convicto do seu pecado, mas também quebrantado e triste. Esse sentimento de tristeza, ele é importante na manifestação do nosso arrependimento.
pois desta forma ele nos leva de volta a ter uma comunhão com o Senhor. Irmãos, é importante reconhecermos os nossos pecados, os nossos erros e confessarmos. Nos dias de hoje, muitas pessoas têm medo de confessar os seus pecados. No passado, muitas vezes, as pessoas confessavam diante de toda a igreja. Mas nos dias de hoje, as pessoas muitas vezes falam com seu pastor, muitas vezes através de oração. Mas, irmãos, é importante nós confessarmos ao Senhor os nossos pecados, reconhecer os nossos erros, para que a gente possa ser perdoado pelo Senhor. Mas, irmãos, esse arrependimento não é uma mera confissão de forma fria, mas de uma forma verdadeira, que venha do profundo, que você se mostre verdadeiramente arrependido. Amém, irmãos? Vamos passar para o nosso próximo tópico. Subtópico 2.2, a confissão e o pedido de perdão. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal. Salmo 51, verso 4. Irmãos, será que muitas pessoas nos dias de hoje têm coragem de confessar seus pecados aos pastores? Ou medo desta conversa, desta confissão ser jogada no ventilador? Algumas pessoas, por medo, fazem somente a Deus no seu quarto, através da sua oração, pedem perdão a Deus sobre seus pecados. Confessa e pede perdão. A confissão, ela produz vida, pois demonstra o arrependimento e a necessidade de deixar o pecado. Além disso, abre porta para que o pecador para que ele seja tratado, em todas as esferas de sua vida. Ou seja, o Senhor trabalha espiritualmente, comunicando ao pecador que através do Espírito Santo ele continua sendo seu filho, tendo direito ao céu. Homens e mulheres podem acompanhar aquele que pecou, e com o intuito de auxiliá-lo no tratamento emocional e até mesmo físico. Muitas pessoas, após confessarem, pois se encontram num estado de tristeza, de lamentação. Então, irmãos, as pessoas podem ali auxiliá-lo nesse caminho da sua restauração, à vida, com o Senhor. Irmãos, qual a garantia de que uma confissão é importante para Deus? Essa garantia, irmãos, nós encontramos na própria palavra de Deus. A gente pode ler no livro de Provérbios, no versículo 3 do capítulo 28, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. Irmãos, Deus sabe que estamos propícios neste mundo, às leis desse mundo, E Ele exige, que nós pautemos uma vida dentro dos padrões estabelecidos por Ele. E quando nos afastamos deste padrão, do que Deus quer, Ele espera que nós admitamos as nossas falhas e que retornemos para Ele. E por meio desta confissão a gente tenha novamente essa comunhão com Ele. Deus espera isso de nós. O Salmo 51 nos mostra o quanto ele desejava que Davi se mostrasse arrependido, e que também o quanto Davi queria estar na sua presença. Irmãos,
não podemos dizer que jamais pecaremos ou que estaremos em constante vigilância, pois em algum momento da nossa vida a gente se distrai, se afasta de Deus e muitas vezes pecamos. Mas em todos esses momentos, Deus nos perdoa quando a gente verdadeiramente confessa a Ele, confessa os nossos pecados. Eu não quero dizer com isso, irmãos, que devamos sair por aí pecando e contando que Deus irá nos perdoar. Não é assim, irmãos. Vamos pecar que Deus vai perdoar. Não. Temos que estar em constante vigilância, oração e não pecar mais. Evitar ao máximo cairmos na tentação e pecarmos. Pois Deus é misericordioso, mas nossos pecados têm consequências. Muitas das vezes as consequências não têm volta. Amém, irmãos? Vamos prosseguir com o nosso próximo tópico. Subtópico 2.3. O perdão não aniquila as consequências. Embora Davi tenha sido perdoado pelo Senhor, sofreu as consequências do seu ato. Irmãos, o homem que peca é perdoado, mas não inocentado. Ou seja, sofrerá as consequências do seu pecado. E é óbvio, irmão, que não estamos falando aqui de alguém que peca após o conhecimento da verdade. Em relação a Davi, o Senhor não o matou, mas o seu pecado teve consequência. A criança fruto do adultério morreu. Um dos filhos de Davi estuprou a sua meia-irmã, e o irmão o matou. Ele destronou Davi e teve relações com as suas concubinas e muitas outras consequências na vida. Irmãos, isto foi permissão do Senhor, mas também consequência de uma vida sem controle. Davi não soube corrigir seus filhos e por isso sofreu ao vê-los degradando. Davi teve várias mulheres e filhos com as mesmas, e assim o relacionamento com seus filhos não era muito bom, era um relacionamento conturbado. O perdão de Davi foi real, pois Davi não morreu. Independente disto, ele sofreu muito. Conforme nós falamos aqui, ele sofreu muito. É necessário termos uma vida num processo de constante vigilância, para que não soframos as consequências dos nossos pecados, dos nossos atos. Temos, irmãos, que estar em constante oração e sempre vigiando, irmãos. Amém? Vamos para o próximo tópico. Tópico 3. Os pedidos do salmista. O pecado não trouxe apenas consequências externas a Davi, mas também internas. O pecado afeta todas as áreas da vida do ser humano, ou seja, o espírito, a alma e o corpo. O espírito, porque o homem que se entrega ao pecado se distancia de Deus, e com isto o seu espírito se entristece. A alma, porque é sede das emoções e transfere ao corpo os sentimentos que muitas vezes podem ter sinais corporais. Davi foi profundamente afetado pelo adultério e pelo assassinato. E no Salmo 51, ele traz consequências. Vamos ver nos outros subtópicos aí, irmãos. Subtópico 3.1. Conhecer a sabedoria. Após reconhecer o seu erro, Davi expressa seu anseio por ter o seu coração cheio de sabedoria. Salmo 51, verso 6. Irmãos, para compreendermos o que Davi estava querendo dizer nesse verso, precisamos compreender que um homem sábio é aquele que teme ao Senhor. E quando Davi pecou,
dando lugar a desejos impuros, ele desprezou toda a sabedoria que emanava de Deus em sua vida. Irmãos, vamos ler Provérbios 1, verso 7. O temor do Senhor é princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Vamos ver também no Salmo 111, no verso 10. O temor do Senhor é princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Irmãos, Tiago também, em sua carta, ele nos faz um alerta. Ele fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Irmãos, há diversos significados para a palavra sabedoria. Entre elas, significa a capacidade de lidar com os problemas, com as dificuldades, que podem ser internos ou externos. Davi enfrentou em sua caminhada diversos problemas, mas ele sempre buscou o Senhor nesses momentos de dificuldade e sempre se sagrou vencedor. Davi escreveu este salmo como uma oração, pedindo ao Senhor que torne a dar a ele toda a sabedoria que ele tinha antes de pecar. Irmãos, se você sente falta de sabedoria em sua vida, ore ao Senhor, peça a Ele para que te dê esse caminho e para que você seja sábio nas suas decisões. Amém, irmãos? Vamos passar para o próximo tópico. Subtópico 3.2. Purifica-me com o hisopo. Davi queria ter a certeza de estar completamente purificado. Irmãos, o hisopo era uma planta conhecida por ter as folhas que absorvem líquido. O hisopo era amarrado em forma de molho e utilizado como uma espécie de brocha. Era muito utilizado para aspergir, respingar líquido, seja água, sangue ou vinagre. O Antigo Testamento apresenta muitas passagens que demonstram que essa planta era utilizada pelos sacerdotes nos rituais de purificação. Davi sabia que o ritual de purificação era feito para que os pecados fossem perdoados. E por esse motivo ele utilizou esta palavra no Salmo 51. O pecado havia lhe estragado, como a lepra estraga quem tem esta doença. E por isso ele precisava de purificação. Em Jesus, através dos ensinos dos apóstolos, descobrimos que somente o sangue tem o poder de purificar os nossos pecados. O sangue de Jesus. Amém, irmão? Vamos passar para o próximo tópico. Subtópico 3.3. A alegria da tua salvação. Há duas expressões fundamentais no verso 12. Alegria e salvação. Irmãos, a alegria presente na vida de quem está na presença de Deus, ela é inexplicável. Este é um sentimento que não podemos explicar, mas podemos testemunhar. Aqueles que já se afastaram da presença de Deus, como foi o caso de Davi, sabem exatamente o que ele quis dizer quando escreveu o Salmo 51. Entendemos nesse salmo que não foi o Senhor que se afastou de Davi, mas foi Davi que se afastou da presença do Senhor, abrindo brecha para a tentação e a consumação do seu pecado. Irmãos, estar na presença do Senhor nos deixa uma pessoa alegre, radiante e feliz. Agora, aqueles que caem em pecado têm somente aquele vazio e o sentimento de tristeza. Por isso, irmãos, não nos afastamos da presença do Senhor. Vamos manter essa alegria de estar sempre na presença dEle. Amém, irmãos? Vamos agora para a nossa conclusão. Conclusão: o Salmo 51 é um importante auxílio na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa, da relevância do arrependimento e da busca por restauração. O Senhor Deus é poderoso para perdoar e restaurar o arrependido. Irmãos, aprendemos que nesta lição, que ainda que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, ele não estava livre das tentações e dos pecados.
Por falta de vigilância, ele pecou e foi profundamente afetado pelo seu pecado, sofrendo as consequências no seu espírito, na alma e no corpo, bem como entre seus filhos e filhas. Precisamos estudar a história de Davi e nos lembrar que somos pecadores, que carecemos da graça e do amor de Deus, e vigiar constantemente, para que estarmos sempre na sua presença e não cairmos em tentação. Amém, irmãos? Não vamos esquecer, irmãos, que domingo agora teremos a nossa Escola Bíblica Dominical presencial, às 9 horas da manhã, para aquelas pessoas que são do grupo que não é de risco. Todo mundo utilizando as suas máscaras. Amém, irmão? Que Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima lição.